Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento do mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que mexem com o mercado financeiro no dia de hoje, sempre com um olhar aí para âmbito político, economia e também o âmbito corporativo. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia, você que nos assiste ao vivo aqui ou posteriormente gravado. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje é dia 16 de dezembro de 2021, quinta-feira, já olhando aí quase pro fechamento dessa semana. Muitas coisas para acontecer ainda, principalmente por fim do período aí de votação no Congresso, né? Então, em breve teremos menos movimento aí no âmbito político e também temos aí muitas movimentações a nível de mercado, pois a semana ainda promete com decisões ainda em relação à taxa de juros e retirada de estímulos que continuam acontecendo aí no restante do globo. Olhando aí para fechamento de ontem, dia 15, nós tivemos um dia de bastante volatilidade, como já era esperado, principalmente aí com os mercados aguardando aí as definições do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, na reunião do FOMC, que é o Copom dos Estados Unidos, né, o Comitê de Política Monetária, que discutiu aí a desaceleração ou aceleração do processo de retirada de estímulos lá nos Estados Unidos e também o ritmo aí para aumento de taxa de juros. Em um primeiro momento aí, como já era esperado, não foi mexido na taxa de juros aí nesse momento lá nos Estados Unidos, e a decisão veio em linha daquilo que já se imaginava que o Fed poderia estar fazendo, e com isso os mercados aí respiraram fundo e tiveram aí um dia de alta aí em praticamente todas as bolsas. Olhando aqui para o Brasil, ontem nós tivemos aí a aprovação da PEC dos precatórios em segundo turno na Câmara, aprovando então a proposta da mesma forma, deixando ela igual à proposta aí que foi aprovada no Senado, e a partir de agora podemos ter então a promulgação dessa proposta, que garante aí um espaço de mais de 100 milhões aí no orçamento do ano que vem. Isso obviamente acaba também dando um pouco mais de tranquilidade para o mercado nacional. Não é a melhor das opções, mas como falamos algumas vezes aqui, é a menos pior, que garante aí um pouco mais de tranquilidade e um pouco menos de risco fiscal para o país. Ontem também foi um dia de divulgação do índice IBCBR, que é conhecido como a prévia do PIB, e esse índice veio com queda de 0,40%, infelizmente tendo também uma dificuldade aí na questão do crescimento do PIB para o quarto trimestre desse ano. O IBCBR, né, como falamos, é uma prévia do PIB, e esse indicador de outubro aí acaba preocupando aí em relação ao crescimento do PIB, que já era ruim nos dois trimestres anteriores, e agora podemos ter uma expectativa aí de uma nova queda no crescimento do PIB, visto que o setor de serviços, a própria questão da indústria e as vendas no varejo sofreram bastante ainda nos outros meses desse ano, mas aguardamos os próximos passos, né? E estaremos aqui para comentar cada um deles. Em linha com tudo isso que vem acontecendo, né, com a manutenção das taxas lá nos Estados Unidos, a Bolsa Brasileira também se manteve em alta ao final do pregão, apesar de bastante oscilação durante todo o dia. E olhando aí para as falas de Jerome Powell, lá o presidente do Federal Reserve nos Estados Unidos, ele reforçou aí a preocupação do Fed em relação à inflação, e disse que em 2022 pode haver aí até 3 aumentos na taxa de juros. Falamos um pouco mais sobre isso ainda durante o nosso bate-papo aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, mas basicamente essa foi a tônica do mercado no dia de ontem, juntamente aí com a ansiedade, principalmente na Europa, que fechou aí as bolsas antes da decisão aí do Federal Reserve, do Copom dos Estados Unidos, o FOMC,
E hoje também tem as reuniões e as discussões aí do Banco Central Europeu e do Bank of England em relação à política monetária, que acabam também trazendo um pouco de ansiedade para o mercado no fechamento dessa semana. Vamos olhar aí para números de forma geral, o que faz com que possamos aí ter um bate-papo mais tranquilo e olhando aí para cada um desses detalhes. Ibovespa então ontem fechou com alta de 0,63% a 107.431 pontos. O dólar continua subindo, chegando aos R$ 5,70, alta de 0,21%. Olhando as bolsas norte-americanas, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, subiu ontem 2,15% após as informações e as definições do Federal Reserve, chegando aí a 15.565 pontos. Índice S&P 500 subiu 1,63% a 4.709 pontos e Dow Jones subiu 1,08%, chegando aí a 35.927 pontos, uma boa retomada aí em relação às últimas semanas lá nas bolsas norte-americanas. Olhando para a Europa, foi um dia de novas altas no euro também, que chegou a R$ 6,43, uma alta de 0,46%, e as bolsas tiveram uma alta um pouco mais tímida, como falado anteriormente, as bolsas europeias fecharam antes da decisão aí oficial do FOMC e do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Alemanha, o DAX fechou com alta de 0,15% a 15.476 pontos. O CAC na França subiu 0,47% a 6.927 pontos, e no Reino Unido uma queda então, destoando um pouquinho do restante das bolsas europeias, queda de 0,66% a 7.170 pontos, com algumas preocupações em relação a indicadores e também a reunião do BOE, o Bank of England, que define também algumas questões de política monetária, essa ansiedade aí que paira no mercado europeu também. Na Ásia, ontem, o fechamento, nós tivemos a China com queda de 0,73% a 15.026 pontos, enquanto o Japão havia tido uma leve alta de 0,10% a 28.459 pontos. Cenário de cripto. Ontem nós tivemos aí novamente um movimento aí de alta aí das criptomoedas, principalmente o Bitcoin e o Ethereum, que são as duas principais criptomoedas em circulação hoje. O Bitcoin subiu 2,77%, olhando para fechamento de ontem do mercado, e o Ethereum subindo 5,38%, uma evolução após as quedas consecutivas aí que tivemos nos últimos dias também das criptomoedas, que tem uma grande volatilidade. Petróleo futuro, mesmo em meio aí a incertezas da variante Omicron, que acaba preocupando principalmente a Europa e o consumo de petróleo por conta de medidas restritivas, ele voltou a subir no dia de ontem, chegando a $74,42 o Brent, enquanto o WTI fechou a cotação aí a $71,53 o barril. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, com essa tranquilidade aí após as decisões do Fed virem em linha com aquilo que o mercado já esperava. Nós vimos o índice aí baixar dos 20 pontos, lembrando, acima dos 20 pontos sempre é mais difícil prever aí o caminho ou o tamanho da oscilação do índice VIX. O índice VIX então caiu 11,68% no dia de ontem e chegou aí a 19,29 pontos. Metais futuro, vimos o ouro ontem chegar a $1.778,70 a onça, perspectiva aí de negociação para o fechamento em dezembro. Alumínio futuro também caindo e chegando aí a cotação de $2.599, e o ferro refinado aí subindo, chegando a $109,22, perspectiva aí para fechamento agora de dezembro de 2021. Então, retomada aí da economia da indústria chinesa também acaba favorecendo esse aumento aí do minério de ferro e automaticamente favorecendo algumas empresas brasileiras, como é o caso da Vale e outras mineradoras. Fechamento de mercado no dia de ontem, as principais altas do mercado ontem voltaram a ficar por conta aí de frigoríficos. BIF3, que é Minerva, subiu ontem 11,07%, após no dia anterior o restante dos frigoríficos terem
aí figurado entre as principais altas. Esse movimento aí se deve muito também à liberação dos embargos aí de a carne brasileira lá na China. O governo chinês liberou, devemos ter um volume maior de exportação novamente, né? O que acaba também aumentando a margem dessas empresas e aumentando, infelizmente, aí o preço aí para o consumidor interno. Mas continuando, o BIF 3 Minerva subiu 11,07% a R$ 9,83. A Mer3, as varejistas também aí com as decisões ali e a proximidade agora de fim de ano também se valorizaram no dia de ontem. A Mer3, que é o ticker de lojas físicas de lojas americanas e também da B2W, subiu 7,95%, chegando a R$ 28,79. Magalu, Magazine Luiza, chegando a R$ 6,17, uma alta de 7,49%. Lame 4, que é o ticker de lojas americanas que compõe a holding e não mais as lojas físicas, subiu 7,41%, chegando a R$ 5,36. E fechamos as principais altas de ontem com o BRKM5, Braskem, que subiu 6,53% e chegou a R$ 55,96 no fechamento de ontem. Já as principais baixas aí ficaram por conta de Ecor 3, Eco Rodovias, que caiu 2,59% a R$ 7,89. DXCO3 Dexco também caindo 1,84% a R$ 16,37. BBAS3 caindo aí 1,72% a R$ 31,51. EQTL3 Equatorial caindo 1,17% a R$ 23,71. E MRFG3 Marfrig também caindo 1,10% num movimento de correção após fortes altas no dia anterior, e Marfrig fechou então a R$ 23,31, fechamento aí de ontem. Olhando aí para a agenda de indicadores no dia de hoje, o que vale a pena ficar de olho. Hoje nós temos aí divulgação do relatório trimestral de inflação, inflação que tem preocupado bastante aí no cenário brasileiro. Principalmente aí a gente percebe isso com a política monetária adotada pelo Banco Central após as reuniões do Copom e a perspectiva de continuidade aí na alta da taxa básica de juros. Então vale a pena ficar de olho nesse relatório, também já dá pistas aí dos próximos passos do Banco Central brasileiro. Hoje também tem reunião do Conselho Monetário Nacional, que pode trazer mudanças aí para o mercado financeiro, lembrando que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional, então cada reunião deles pode vir a trazer alguma novidade para o mercado financeiro. E olhando aí para o exterior, hoje é um dia de divulgação de PMIs, os PMIs industrial, de serviços e PMI composto. Hoje temos divulgação aí na França, na Alemanha, na zona do euro, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então são indicadores importantes que podem mexer com o mercado, pois eles revelam aí o crescimento ou desaceleração aí do crescimento do setor privado, né? Tanto para indústria, serviços, e é um indicador muito importante aí para analisar. Hoje também nós temos aí a divulgação da declaração de política monetária e da taxa de juros lá no Reino Unido. Então também importante movimento aí acontecendo aí na Europa, né, com a possibilidade de retirada de estímulos e obviamente ver a possibilidade aí de aumento de taxa de juros agora ou em momentos futuros. Então vale a pena ficar de olho nessa divulgação. Hoje também tem a divulgação aí da ata da reunião do Comitê de Política Monetária lá no Reino Unido, que já discutiu aí um pouco do que vai ser anunciado no dia de hoje, então é importante ficar de olho também na divulgação dessa ata, que pode aí movimentar e dar uma pista dos próximos passos aí do BOE, do Bank of England. Hoje aí nós temos também declaração de política monetária e de taxa de juros do Banco Central Europeu. Lembrando, né, a presidente Christine Lagarde do Banco Central Europeu já reforçou aí que não deve haver aí um movimento de aumento de taxa de juros até o final de 2022, mas com o aumento da inflação em diversos países, com a própria aceleração de retirada de estímulos do Federal Reserve, pode vir a trazer aí um panorama diferente para o Banco Central Europeu, então vale a pena ficar de olho nessa divulgação.
Logo após aí nós temos a coletiva de imprensa com membros do Banco Central Europeu comentando aí essas decisões, então vale a pena ficar de olho. E nos Estados Unidos, assim como acontece todas as quintas-feiras, é dia da divulgação aí dos pedidos de seguro-desemprego, os pedidos iniciais e pedidos contínuos, que mostra também essa aceleração do crescimento do mercado de trabalho, que é algo que vai basear também muito as decisões aí de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Continuando e olhando para aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje no âmbito político, nós tivemos aí a saída do líder do governo aí no Senado, após o governo não ter bancado aí a ida do líder do governo no Senado para o Tribunal de Contas da União, o TCU, e ele entregou o cargo e com isso também houve aí uma trava, após ameaças, inclusive aí do governo em relação ao boicote aí do Refis. Então, com isso, travou a votação do Refis no Senado. Essa votação aí pode ser que não aconteça durante essa semana e acaba preocupando, pois amanhã é o último dia de sessão do ano na casa. Após, então, essa sexta-feira, na próxima semana, temos apenas algumas discussões sobre orçamento, mas aí que acontecem na Câmara de Deputados e não mais no Senado, e aí entramos no período aí de recesso parlamentar, o que também pode mexer bastante com o mercado e deixar algumas decisões somente para o ano de 2022, então vale a pena ficar de olho nesse movimento também e nessa questão da votação do Refis, que mexe com a arrecadação do governo e com a possibilidade das empresas reparcelarem também algumas das suas dívidas. Tivemos aí o plenário do STF com o ministro Fachin se colocando contrário aí à posição da ministra Rosa Weber de liberação das emendas de relator. Continua, obviamente, a votação, ainda não temos a posse do André Mendonça, que é o 12º ministro, e por enquanto aí nós temos a votação em 4-1. A votação continua no STF, lembrando, a ministra Rosa Weber primeiro ela suspendeu, o plenário concordou com a suspensão, depois de algumas adequações foi liberado aí as emendas de relator e agora o plenário do STF volta então a discutir esse ponto e lembrando isso pode trazer aí também diversas encrencas, diversas rusgas aí entre legislativo e judiciário e também entre o executivo e o judiciário, além do ministro Alexandre de Moraes, que já troca suas farpas com o presidente Jair Bolsonaro. Recentemente também o presidente Jair Bolsonaro criticou o ministro Edson Fachin. Isso acaba prejudicando também o andamento dos três poderes. Isso mexe com o mercado financeiro. Vale a pena, então, ficar de olho nesses desdobramentos. Assim como já falávamos há alguns dias aqui, da saída iminente aí do Geraldo Alckmin do PSDB. Ontem, então, ele anunciou a sua desfiliação do partido e ele conversa agora com o presidente do PSB, lembrando que já existe uma negociação para que ele possa, talvez, compor uma chapa como vice-candidato à presidência da República junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Então, toda essa movimentação também pode mexer com o mercado financeiro nos próximos dias. Lembrando aí que o tema eleições 2022 deve ficar cada vez mais em alta e cada vez mais repercutir no mercado financeiro agora com a proximidade das eleições. Ainda olhando para esse tema de eleições 2022, o União Brasil, lembrando, falamos diversas vezes aqui, União Brasil foi a fusão aí de dois partidos, e acabou se tornando o maior partido, a maior bancada hoje no Congresso, a fusão aí do DEM e do PSL, o Democratas e o PSL. E o União Brasil, então, agora tenta se aproximar de outros partidos. Já existiram aí conversas com o MDB, com o PSDB, e agora as conversas ficam mais próximas do Podemos. O Podemos aí que tem o pré-candidato à presidência no ano que vem, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. E a conversa do União Brasil é para talvez unir-se à chapa do Podemos, colocando aí dentro da negociação o candidato a vice-presidente do Sérgio Moro e talvez compor uma grande bancada para que aí sim possa ser aí uma terceira via que
consiga concorrer aí com Bolsonaro e com o ex-presidente Lula, essa polarização aí que toma conta aí e que lidera as pesquisas até o momento. Continuando, o texto da PEC dos precatórios, né, deve ser promulgado hoje pela Câmara e após ser promulgado, então, facilita, e lembrando, né, já falamos diversas vezes, não é a melhor das escolhas, mas isso acaba trazendo também uma maior tranquilidade para o mercado em relação a um menor risco fiscal para o ano de 2022. Olhando um pouquinho para aspectos de economia e tudo aquilo que pode mexer com o mercado, a ideia, então, as principais falas, as principais definições aí do FOMC no dia de ontem é dobrar a velocidade na retirada de estímulos e até 3 aumentos na taxa de juros em 2022, de acordo com a retomada de empregos e, obviamente, aí sem uma obrigatoriedade, foi a fala aí do Jerome Powell no dia de ontem, após a reunião do FOMC. E o Jerome Powell também reforçou que entre esses dois processos, né, entre o fim da retirada de estímulos ali, os 120 bilhões que eram recomprados, e já existe um processo de retirada que agora aí vai ser acelerado, né? E o início do aumento da taxa de juros não deve ter uma diferença muito grande de tempo. Por isso, aquilo que já falávamos aqui durante a semana, que talvez a partir de março do ano que vem, ou mais tardar abril, já podemos ter um aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos. O principal impacto disso, obviamente, com o aumento dos juros nos Estados Unidos, existe também uma tendência no aumento das treasuries, os títulos públicos lá dos Estados Unidos, que são chamados aí de títulos livre de risco, e com isso, com o aumento nessa taxa de juros, nessa remuneração desses títulos, muitos investidores também deixam da renda variável e vão para a renda fixa, e muitos investidores norte-americanos optam por manter seus recursos ali, ao invés de colocar seus recursos em outros países, né, com um risco maior. E essa é a grande tônica que pode vir a preocupar, obviamente, aí nos próximos meses também. O Jerome Powell, presidente do Fed, ainda reforçou que a inflação é uma grande ameaça para a economia norte-americana. Lembrando, né, até pouco tempo atrás ele acreditava e discursava que era um movimento passageiro e que iria retomar a normalidade aí, sem aumento de juros mais tardar em meados de 2022. Mas essa mudança aí de panorama, com o aumento da taxa chegando em níveis recordes nos Estados Unidos, né, faz com que o Fed venha a agir aí, olhar de uma forma diferente aí para essa ameaça e realmente aí conter o consumo nesse momento para evitar problemas maiores. Lembrando que já temos alguns gargalos de produção que acaba afetando também e aumentando aí a diferença entre oferta e demanda, aumentando a inflação a nível global, e essa deve ser a tônica olhando aí para os mercados no exterior, e pode ser seguido também por outras instituições, como é o caso do Banco Central Europeu. Isso acaba também mexendo com o mercado nas próximas semanas. Olhando ainda para essa tônica de inflação, os investidores a níveis globais ainda têm um receio muito grande em relação à inflação, e por isso aí sobe a procura, aí, principalmente por títulos atrelados ao indexador de inflação. No Brasil, o IPCA, né? Aqueles títulos que pagam aí IPCA e mais um valor. Nos Estados Unidos, nós temos também o crescimento aí das TIPS, que são os títulos públicos atrelados à inflação, e o mesmo movimento aí de busca por títulos dessa forma acontece aí ao redor do mundo. E em meio a novas previsões do FMI, principalmente em relação ao crescimento do Brasil, lembrando, a gente já falou sobre o índice IBCBR, que veio abaixo, mostrando aí uma perspectiva de PIB pior para esse ano e também para o ano que vem aqui no país. O FMI confirmou essas previsões também, e aquilo que o próprio Boletim Focus traz. Isso causou novamente uma revolta aí no ministro Paulo Guedes, que criticou o FMI, dizendo que nós não precisamos aí das previsões do FMI, que ele pode fazer previsões bem longe daqui, e ele volta a criticar, dizendo que os pessimistas irão se surpreender com o crescimento do Brasil no ano de 2021 e também em 2022. Esperamos aí que ele esteja correto, né? Mas é interessante ficar de olho. Nós temos aí no dia de ontem a aprovação
do CAD, né? O CAD aprovou a incorporação da Unidas e Localiza. Essa era uma discussão longa, né? Já vinha há bastante tempo, a superintendência do CAD já tinha dado aval e ontem, após muitas discussões e concessões, inclusive aí, o CAD aprovou então a incorporação, a fusão das duas empresas, com algumas ressalvas, onde a Localiza aí se compromete a desinvestir cerca de 50 mil veículos e vender a marca Unidas também. Esse é um dos pontos aí que deve mexer bastante com o mercado, lembrando que nesse momento aí, com essa fusão, né, se torna a maior empresa e uma das grandes preocupações era que se tornasse aí um monopólio, inclusive onde muitas empresas concorrentes entraram aí com o pedido no CAD para que não fosse aprovado. Chegamos ao fim dessa discussão. A Eneva comprou aí por cerca de R$ 1 bilhão a Focus Energia e a empresa vai subscrever aí 1,5 bilhões em debêntures, né, para seguir com os projetos de energia solar. Então também mexendo com o setor de energia, esse setor aí que recentemente aí teve algumas dificuldades, principalmente aí por conta da crise hídrica. Temos aí um momento em que o governo também parte em socorro a essas empresas com liberação de créditos e, obviamente, aí esse setor aí tende a movimentar bastante nos próximos anos também, principalmente com energias diferentes, como é o caso aí da energia solar e desse investimento feito pela Eneva. A Petrobras, no dia de ontem, aí pagou dividendos e juros sobre capital próprio, aonde a companhia chegou a recordes, né, nesses pagamentos durante o ano. Já reforçamos em alguns momentos, inclusive aqui, a mudança de perfil da Petrobras, que saiu aí de uma empresa aí com muitas dívidas para uma das maiores pagadoras de dividendos do país, mas os especialistas ainda acreditam que existem muitos desafios para a companhia e vale a pena aí ficar de olho nesses desdobramentos, sempre lembrando que aqui a gente não fala sobre compra e venda de ações, apenas trazendo aí notícias do mercado que podem movimentar com alguns setores. E ainda falando em CAD e o momento de fusões, aquisições e M&As, né, que a gente fala que cresceu muito, principalmente com a mudança aí na taxa básica de juros, né, e muitas empresas deixando também aí de abrir capital na bolsa, as fusões e incorporações são reforçadas e a superintendência do CAD, e aí só reforçando que são duas situações diferentes. O CAD tem um momento em que ele avalia, a superintendência dá o seu parecer e depois isso vai para a votação oficial, que não necessariamente vai seguir a recomendação da superintendência, mas a superintendência do CAD havia recomendado aí a aprovação da fusão de Unidas e Localiza. Ela aconteceu com algumas ressalvas e agora a superintendência do CAD aí sugeriu a aprovação sem restrições aí da fusão da Qualicorp e Reddor, e também aconteceu a mesma coisa com a perspectiva aí de fusão de Hapvida e Notre Dame Intermédica. As duas fusões, né, as duas aquisições, duas fusões aí das empresas foram recomendadas então a aprovação pela superintendência do CAD. Nos próximos meses podemos ter uma movimentação nesse sentido, reforçando aí que não é uma garantia de que essas recomendações aí sejam acatadas pelo CAD, mas podemos ter um grande movimento então nesse sentido, e principalmente aí no setor de saúde, que tem uma grande expectativa aí para os próximos anos, e isso pode mexer bastante com o mercado. Agora já são 6h19 da manhã, olhando aí um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nós temos aí nesse momento as bolsas asiáticas fechadas. Temos aí o fechamento da bolsa na China com uma alta de 0,58% a 15.112 pontos. Ainda olhando para a Ásia, né, e com a mudança principalmente aí em relação ao Federal Reserve, vindo em linha com aquilo que se imaginava, os mercados estão mais otimistas e a bolsa Nikkei no Japão disparou com as decisões do Fed e com o crescimento das empresas de tecnologia, com a retomada. A bolsa Nikkei fechou então às 3 horas da manhã com alta de 2,13% a 29.066 pontos. Restante dos mercados também com uma boa perspectiva.
Lembrando, as bolsas europeias ontem, elas fecharam antes da definição aí do Fed, né, do FOMC, então parte aí do que cresceu as bolsas norte-americanas ontem está represado aí para o crescimento aí para a alta das bolsas europeias no dia de hoje, que nesse momento operam em forte alta. O DAX na Alemanha sobe 1,80% nesse momento, o CAC na França sobe 1,50% e no Reino Unido a alta é de 1%, também nesse momento, 6h21 da manhã. Olhando para o pré-market dos Estados Unidos, também temos uma perspectiva de alta. Nesse momento, aí, Dow Jones no pré-market opera com alta de 0,40%, S&P 500 opera aí com alta de 0,50% e Nasdaq opera com alta de 0,60 nesse momento, 6h21 da manhã, olhando para a pré-market dos Estados Unidos. Ibovespa deve seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, com o cenário interno podendo potencializar essas altas. E lembrando que o mercado é soberano e principalmente algumas definições aí na Europa, né, em relação à taxa de juros e política monetária, podem mexer com esse mercado, então vale a pena ficar de olho em todos esses desdobramentos. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nós nos vemos aqui novamente para mais um bate-papo aí, olhando para o que aconteceu no mercado hoje e também para o que pode acontecer no fechamento dessa semana. Um bom dia, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.